Oi, gente! Professora Sheila Monteiro, agora com filosofia. Vocês vão, símbolo, já sabem, né? Todo mundo já sabe disso. Parte 2 do capítulo 6. Fontes do pensamento moderno. Página 118 até 132. Para a gente computar essa parte 2. Porque esse capítulo 6, ele é bem extenso para falar das fontes do pensamento moderno, tá? Não esquece, tá, gente? Ó, tem que assistir a minha aula, colocar lá o ok, dizendo o nome de vocês, pra gente saber tudo direitinho e assistir a próxima aula também. Bom, de novo, se não assistiu a aula do 6, capítulo 6, parte 1, para, dá um tempo, assiste a aula lá de novo. Tô igual blogueira, gente, não aguento. Saudade de vocês, gente, vontade de vocês estarem aqui, não vejo a hora. Bom, pra gente rememorar, a gente começa as fontes do pensamento moderno a partir da ideia que seria, num dado momento, contrapontual, em paradoxos, né? Mas que não se refutam entre elas totalmente, não. Porque vai ter empirista, vai ter racionalista que vai usar e vai entender o empirismo para fazer as fontes do pensamento também, tá? Então vamos lá, a gente estudou na parte 1, racionalismo e empirismo. Lembrando que o racionalismo é uma corrente filosófica que vai entender o conhecimento a partir da razão, e a razão como um pensamento de construção científica, ok? A partir do que se pensa racionalmente e cientificamente falando. A gente usa preceitos epistemológicos. Sheila, o que é epistemologia? A ciência a partir da razão, a ciência a partir do conhecimento racional das coisas. Então, toda vez que eu falo que algo é epistemológico, é algo científico, tá? E a gente viu a corrente também empirista, que vai conhecer, saber a partir das experiências. Então, tudo que é empírico é algo que foi experimentado, vivenciado, sentido ali, ok? E aí a gente teve um grande nome nesse divisor de águas a partir do racionalismo, das fontes do pensamento moderno, que é o Descartes, né? Com o cogito. O Descartes, ele vai trazer para a gente o cogito, né? Que é cogito ergo sum, penso, logo existo. E aí o Descartes, ele vai ter essa condição de se entender num primeiro momento que seria a alma humana, né? A ânima. E aí eu falei sobre isso mais especificamente na primeira aula. É interessante a gente dar uma lida nisso. O Descartes, ele vai trazer as preposições cartesianas, tudo muito organizadinho, tudo, porque ele estava trazendo para a gente ideias racionais para chegar ao conhecimento. Então, ele vai trazer o cogito, que é a dúvida, penso, logo existo, né? Então, vai trazer a dúvida metódica, que você deve duvidar de tudo, menos da sua própria dúvida, que é o que te faz um ser pensante e racional, né? E quando você fala assim, cogito, ou seja, penso, logo existo, ele está te colocando numa condição de sujeito. Eu sou um ser pensante. Guarda isso, que isso é muito importante. Você é um ser pensante. E a gente vai ter o Blaise Pascal, que transitou entre o racionalismo e o empirismo, dizendo que a razão baseia-se essencialmente nas experiências para se obter o conhecimento. Aí ele vai trazer o realismo trágico, o pensamento revela a miséria do ser humano. Melhor então apostar na existência de Deus. O Pascal, ele vai falar dessa dúvida que estava ali, Deus existe, Deus não existe. Ele vai falar assim, para o teu bem, melhor acreditar que Deus existe, porque vai que na dúvida tu sai no lucro, né? Então é mais ou menos isso que ele está falando. Também o realismo de que diante do tudo, você é nada, e diante do nada, enquanto pessoa, enquanto ser no mundo, você é muita coisa. Então, traz esse realismo trágico, e com respeito ao pensamento divino, a gente vai entender essa miséria humana e vai reconhecer, putz, tem um Deus aí,
No ruim de tudo, Adriano, melhor acreditar que ele existe. E eu acredito, tá, gente? O Dri também, né, Dri? Francis Bacon, ele é empirista, a nova ciência que se baseia no método experimental mais próximos das coisas pela superação dos ídolos. E aí ele vai elencar ali, não sabe o que é ídolo, volta lá, não vou perder tempo agora porque tem muito slide aqui. E aí eu coloquei uma fala dele que é muito importante, que saber é poder, né? E aí eu dei o exemplo lá de apertar o parafuso, né? De mexer lá no meu computador e cobrar caro por uma coisa tão simples. Claro, eu não sei se o cara sabe, ele tem o poder, tá? E não é o poder da caneta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, eu não quero falar, mas fica muito difícil, eu não sei ficar de boca calada. Aí, os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, vou rapidinho. O ídolo da tribo é essa tendência que o intelecto humano tem da gente se achar melhor em detrimento de outrem, né? Quando a gente está falando desses caras da filosofia, a gente está falando da ciência moderna. Eles construíram, olha o que é o capítulo 6, fontes do pensamento moderno. É a fonte que vai trazer todo o processo científico para nós, tudo que a gente avançou. Então, para que o saber seja poder, para que o método experimental em Bacon exista, né, em Francis Bacon, o empirista, exista, essa ciência, desculpa, gente, essa ciência para ele, primeiro a gente tem que quebrar os ídolos. Então, o primeiro ídolo a ser quebrado, posto para a terra, é o ídolo da tribo. É essa ideia de que só o meu intelecto, só o homem, nós somos melhores em detrimento do outro. Num tempo onde a terra inteira ainda não estava descoberta, a terra inteira ainda não sabia o que era. Então, só a minha tribo, só o que eu penso, só o meu intelecto é válido. Ele já estava convidando a que o cientista não se julgasse melhor do que o outro, porque a gente sabia que a gente ainda descobrir muita coisa nessa terra de, meu Deus, que não é plana, né? Enfim, eu não queria, mas eu falo as coisas, né? Tá bom, então, vamos lá. Segundo ídolo que a gente tem que colocar em pauta é o ídolo da caverna. Seria o teu gosto pessoal. Quando eu falo de tribo, eu estou falando de nicho, o meu nicho pensamento. Vamos para a gente não se perder. Falar de tribo, esquece tribo de índio, mas o seu nicho. O meu nicho é minha própria tribo, né? O meu nicho é o meu próprio pensamento. E o meu pensamento é melhor do que o outro. Ele está falando, não faz isso. Quebra esse ídolo da tribo. Segundo ídolo, o ídolo da caverna, seria o meu gosto pessoal. Não gosto de abacate. Provou abacate? Não, então não diga que você não gosta. Prova, degusta. Botou na língua, não gostou? Cospe. É isso que ele está falando. Seria o ídolo da caverna, é teu aprisionamento, não se permitir. Lembra lá do mito da caverna de Platão? Que o prisioneiro quebra tudo e vai para lá, vê a diferente e volta? Então, olha só, ídolo da caverna, quebra esse primeiro ídolo, seria o teu gosto pessoal, seu processo seletivo na experimentação das coisas, não se abrir para o novo. O cientista precisa se abrir para o novo, é mais ou menos isso. Então, a construção do pensamento moderno, né? O ídolos do foro, um alerta para que tenhamos uma linguagem específica da ciência para que seja acessível. Esse foro aqui seria o grupo de cientistas, para que quando eu descubro algo, eu tenho uma linguagem para que seja acessível não só para o meu grupo do foro, mas para que todos conheçam. Por isso que em muitos casos a gente tem nome científico de algo e tem um nome popular para a gente poder entender tudo isso, ok? O que está acontecendo. E os ídolos do teatro, que é um alerta ao cuidado com o pensamento de outros filósofos sem o aprofundamento, que seria cuidado com os sofistas, cuidado com os métodos empíricos que são só falados e a gente nem sabe se foram realmente
experimentados, e os supersticiosos baseados numa fusão sem crítica da filosofia com a teologia, que dá uma ideia de que Deus falou, mas houve comprovação? Não. Então, cuidado, isso ainda não é ciência, isso não é ciência. Então, há um cuidado para esse ídolo do teatro. Teatro por quê? Porque tem representações. Os sofistas, lembram? Pseudo-filósofos, eles representavam, eram mestres na retórica, bons no diálogo, faziam representações. Empíricos, nem sempre está comprovado, nem sempre foi aquilo experimentado, mas eu posso dizer que eu experimentei e eu não experimentei. Então, há um teatro, há uma máscara aqui. Eu posso dizer o que eu quiser, se você vai acreditar ou não, e se vai ser verdade ou não. Eu posso falar o que eu quiser, ok? E eu posso estar com uma persona, com uma máscara, tá? E os supersticiosos baseados na fusão, sem crítica, da filosofia com a teologia. Que é quase um sofista também, né? Mas, enfim. Tá? Aí a gente já vai entrar na parte 2, propriamente dita, né, por assim dizer. A gente vai colocar aqui, página 118 até a 119, o John Locke como empirista. O Locke ele vai trazer a teoria da tábula rasa, que é a tábua raspada. Nós nascemos como o intelecto raspadinho, no sentido de que a gente é raso, no sentido de que a gente está limpinho, ok? Grosso modo, por assim dizer. Não existem ideias inatas pertencentes ao ser. É isso que o Locke está querendo dizer. Pois o intelecto é uma tábula rasa e o conhecimento é resultado da maneira como elaboramos as experiências sensíveis. Locke, não é Sheila, não é A, não é B. Construir a filosofia, eu vou parar aqui um pouquinho mais para a gente poder falar sobre isso. Todas as vezes, eu me preocupo muito porque em sala de aula a gente consegue fazer isso, a gente vai levantando as discussões e tudo mais, mas todas as vezes em que a gente cita um filósofo, é ele que está dizendo, não é a filosofia toda que diz isso. Aquele filósofo propriamente está falando A, outro filósofo vai falar B. Essa é a ideia do ídolo, da tribo que precisa ser quebrada, da caverna, do foro, do teatro, ok? Para a gente poder entender as falas. E eu dei na primeira aula presencial para a minha turma e disponibilizei o slide para vocês. De repente, eu até vou pegar esses primeiros slides, vou colocar lá também, depois que a Adriana me ensinar de melhor, porque tá tendo um problema entre o aparelho e, né, que sou eu, né? Então, eu sou o problema, mas vocês já sabem. A partir desse momento, quando a gente fala disso, eu dei meu primeiro slide eu falando para vocês o seguinte, o processo de filosofia é um processo de abstração. Eu preciso abstrair as minhas primeiras ideias, minhas primeiras impressões. Se eu não faço um processo de abstração, eu vou ter muita dificuldade de realocar pensamentos novos na filosofia. Então, o Locke, empirista, fala que não existe ideia inata. Porque nós somos uma tábula rasa, nós viemos raspado, nós viemos limpo, nós viemos sem nada, sem ideias pertencentes ao ser, viemos puro, ok? Locke. Não existe ideia inata, pertencente, porque o intelecto é uma tábula rasa. O que é intelecto, Sheila? Pensamentos, processo cognitivo, a minha condição ensino-aprendizado, ok? Bom, o conhecimento é resultado da maneira como elaboramos as experiências sensíveis. Por que ele fala de experiência? Porque ele era um empirista, ele acreditava nisso, ok? E aí, sobre o intelecto ser uma tábula rasa, é uma crítica à noção cartesiana das ideias inatas. Quem fala de noções cartesianas? Descartes. O Descartes fala que dentro dele tem um gênio maligno, alguma coisa que ele não sabe o que é dele, que é fora dele, que ele quer, que ele não quer, que é lindo também, mas é dele. O Descartes fala que há nele uma ideia que pertence a ele, ok? O Locke fala,
Nada disso. Então, a gente vai diferir aí a ideia desses caras, tá bom? Sobre o intelecto, ó, não existe consenso universal. A partir desse processo empirista, a partir da tábula rasa, a partir de elaborar, para ele, ter que elaborar as experiências sensíveis, ele vai dizer que não existe um consenso universal, já que grande parte da espécie humana não faz a mínima ideia do que sejam princípios de identidade e de contradição e nem os fundamentos éticos. O Locke, é claro que ele estava falando ainda num processo de socialização mitigado em séculos bem anteriores. Vocês podem aí colocar o século, tá lá tudo direitinho, eu preferi não colocar. Se a gente parar para fazer uma discussão a partir desse trecho, a gente vai falar assim, Sheila, dá para ter uma ideia, assim, mínima do que seja um princípio de identidade e construção a partir do momento de uma sociedade globalizada e informatizada. Sim, mas ele estava falando de algo que as pessoas estavam distantes umas da outra. Então, por experiência, a pessoa, por ser uma tábula rasa, ela vai aprender alguma coisa. Que no mundo globalizado também não é muito diferente. Tem gente que é autodidata, dá um Google e fala inglês lindamente, sem precisar ir para lá, para países de língua inglesa, para falar inglês. Então, de certa forma, tem essa experiência, vai viver essa experiência, não lá propriamente dito, mas na internet. Mas o que o Locke está querendo dizer? Não existe consenso universal. O Locke, não existe consenso universal, já que grande parte da espécie humana não faz a mínima ideia do que seja princípios de identidade, de construção, nem os fundamentos éticos. Ou seja, há uma parte, para ele, naquele momento, há uma parte da sociedade que não tem nem como ter consenso universal, de que tudo fala igual para todo mundo. O cara estava super certo. Nós não temos as nossas tribos aí, a gente não tem os nossos nichos, a gente não tem sociedades com culturas e pensamentos sociais completamente diferentes. Era disso que ele estava falando. E o princípio de identidade, de se identificar, olha, eu sou isso. Para muitos povos não tinha necessidade disso, para eles não havia. E a contradição, nem fundamentos éticos. Eu estou vivendo aqui, feliz da vida, você vem lá para falar das suas ideias na minha casa, no meu tempo. É disso que ele está falando, ok? Contestar os princípios inatos é apresentar o fato observado de que muitos povos contrapõem-se de um modo absolutamente diferente a esses princípios. O que seria isso? Não há um princípio universal que vai reger que todas as pessoas no mundo, para ele, pensem iguais sobre comida, sobre vestimenta, sobre política, sobre religiosidade. É disso que ele está falando. Não tem um princípio, um consenso universal de princípio que seja para todo mundo. E se tivesse, rola aí também assistir alguns filmes, tipo, lá vou eu cuspir de novo, cheio de perdigoto. O Doador de Memórias, são filmes assim... Filme científico, tá? Ficção científica. Tem um desejo na humanidade de que todo mundo seja igual. É uma merda. Porque você cerceia o desejo do outro. Então, para com isso. Então, ele já estava falando isso, ele, por experiência, por entender que o ser humano é uma tábula rasa, ele está dizendo, olha só, não tem consenso universal para dizer que todo mundo pensa igual. Não dá para se pensar igual. E se for pensar igual, é por experiência. O cara vai ter uma experiência, passa por ele, e aí cada um com a sua própria experiência pode até, olha, Adriano, eu comi um negócio, não me fez bem. Eu também comi, não me fez bem. Mas nem isso é princípio, porque o teu corpo funciona de uma forma e o meu funciona de outra. Mas vamos lá, fomos a um restaurante e eu fui num dia com os amigos e ele foi no outro com os amigos dele e fomos péssimos, atendimento horrível. Então, há um consenso, nós tivemos a mesma experiência. Dá pra gente indicar aquele restaurante? Não. É disso que ele está falando, cada experiência. Agora, eu não posso ditar. Nunca fui, não sei o que é, e vou falar mal daquilo.
Mais ou menos, grosso modo, tá, gente? Que os meus exemplos não são muito bons, não. E aí, contestar os princípios inatos é apresentar o fato observado de que muitos povos comportam-se de modo absolutamente diferente a esses princípios. Ou seja, aqui entra a questão de ética e moral que varia de acordo com as sociedades e as suas regras e as suas leis, que a gente já falou em outro momento, sobre a questão da pedofilia e sobre, em outros lugares, casamento de homens muito mais velhos com meninas, com crianças, ok? E que para eles não é problema nenhum, para a gente entende como a pedofilia, que é o que a gente já falou, ok? E mesmo na ideia de Deus, e aqui é muito importante, eu pensei muitas vezes se eu deixava, se eu tirava, assim, mas falei, não vou tirar não, porque é material de lá, do próprio livro, da página 118, 119, eu falei, não vou tirar não, vou colocar, mas eles vão entender isso. E mesmo na ideia de Deus, existem povos, tá lá, tá, gente? Eu coloquei não, tá lá da Lê, porque antes de brigar comigo. Já me perguntaram se eu fui processada, eu falei que não. Professora, você vai processar? Eu falei, ainda não, né? Ainda não, tomara que não, porque eu não tenho nada, eu só tenho um apartamento. E mesmo na ideia de Deus, existem povos que não têm sequer uma figura de deidade, culto e nenhum tipo de religário, ou seja, religamento. Existe. Tem sociedades que não tem uma representação. Ah, mas vai ter um pau fincado lá. Às vezes o pau está ali simbolicamente, não é Deus, é só uma figura. Ou não vai ter nada. É normal, eu não posso fazer expedições para catequizar esse povo. Deixa esse povo ser o que ele quiser ser. É só isso que o Locke está falando, bem. Entendeu, bem? Só isso. Aí eu fico com medo, porque depois o povo acha que eu não estou querendo, né? Enfim, mas para de ter medo. Vamos falar. O conhecimento desenvolvido pelo intelecto, segundo Locke, extrai seu material unicamente da experiência. Assim, retoma a antiga tese da tábula rasa, tábula raspada, na qual apenas a experiência inscreveria conteúdos. Então, eu tenho que passar por algo para que aquilo faça conteúdo em mim, para que eu tenha conteúdo. Quem diz isso? Locke, a partir da teoria da tábula rasa. A partir disso, a gente vai para Hume, né? David Hume, que é um empirista. Hume tem muito mais obras do que essas, tá? É óbvio que é muito mais coisa, mas aí a gente tirou 2 quadros muito importantes do pensamento desse empirista, filósofo que vai retratar essa questão do conhecimento. Lembrando que aqui eles estão falando do conhecimento mesmo, propriamente dito, da ciência, a partir do racionalismo, a partir das fontes do pensamento moderno, que inicia-se com Descartes. Esses caras agora não estão falando de Deus somente, como Arqué e a física de todas as coisas. Eles estão falando do conhecimento, que é a primeira premissa da filosofia. Conhecimento, depois a estética e depois a ética, ok? Conhecimento, toda forma de conhecimento é importante. Por quê? Eles tinham os empiristas e tinham os racionalistas. E estética, há uma forma bela de se entender, há uma forma, não é só o belo no sentido de beleza estética, mas de apresentação, como que a filosofia se apresenta. Então, em Locke, como que a filosofia se apresenta? Se apresenta como uma tábula rasa. Então, há uma beleza, há uma estética de teoria de tábula rasa. Para o Descartes, como que a filosofia se apresenta? Como racional, como preposições cartesianas, organizadas, sistematizadas no cogito, no pensamento, penso logo existo, na dúvida metódica. Então, há uma estética, né? E qual é a ética? Isso tudo é para uma arte do bem viver, para que haja essa comunicação de vias, respeitando o pensamento de cada filósofo, de cada tempo. Quer contrariar os caras? Estuda, se gradua, pós-gradua e fala mal dos caras, fica à vontade. Pode falar até de mim que eu deixo, tia deixa. Você tem liberdade para você falar o que você quiser. Pode até tomar meu lugar que eu estou adorando. Tá? As impressões e as ideias. Então, Hume vai falar
Das impressões e as ideias. Eu falo, fico agitada. Ih, meu Deus. Ui, vamos lá. As impressões e as ideias. As relações de causa e efeito é determinada, ou seriam determinadas, se é, aí ficou meio esquisito, tá? Os professores de português podem me desculpar. A relação de causa e efeito é determinada pelo hábito e pela crença. Então, vamos lá. Num primeiro momento, que seria impressões. Então, as impressões e as ideias. Ela vai estar relacionada a causa e efeito, que determina pelo hábito e pela crença. Hábito, tudo que eu faço habitualmente, de uma maneira quase sem pensar. Força do hábito, né? Não é força do ódio não, tá, gente? Força do hábito, vai. Né? Habitualmente eu faço coisas, né? E pela crença. Então, muitas pessoas fazem coisas pelo hábito e também pelas crenças. Outros... E eu acho que ninguém faz nada pelo hábito sem acreditar naquilo que está fazendo, né? Também a gente tem muito isso. E eu não estou falando de Deus, não, tá? A gente está falando de coisas do dia a dia, tá bom? Enfim... e aí ele vai ter essas duas questões como impressões e ideias. Como é que a gente entende esse processo? A gente vai entender que a impressão, ela é a marca, ela é o vestígio deixado por ato, pelo ato em si. Então, a impressão é a marca, é o vestígio deixado pelo ato em si. Dizem respeito à força ou vivacidade com que as percepções se apresentam à mente. Então, eu tenho uma impressão de alguma coisa e eu tenho a ideia disso. Como é que é a ideia? Refere-se à ordem e à sucessão temporal com que as percepções se apresentam. O Hume, ele é empirista e ele vai trazer as ideias de impressões e vai trazer, né, apresentar para a gente as impressões e as ideias a partir do meu conhecimento. Então, eu preciso ter a impressão, mas eu também preciso ter a ideia, o que se refere à ordem e à sucessão temporal com que as percepções se apresentam. Tenho a impressão de que Adriano hoje está de ovo virado para o meu lado. Mas isso está acontecendo na minha cabeça, eu tive a impressão, foi algo que marcou aqui, né? Alguma coisa, um ato que diz respeito à força, à vivacidade. Ele estava preocupado com alguma coisa e eu, na minha cabeça, não é paranoia, né? Porque se a gente for olhar para lá da psicanálise, isso é uma paranoia total, mas não esquece a paranoia. E aí eu tenho uma impressão que vai marcar, que deixou por ato, né? Dizer respeito à força e à vivacidade com a forma como eu achei, tive a impressão. Mas ele está lá, preocupado, vivendo uma outra vida. Lembra que ele é um outro, ele é um não eu, ele está vivendo a vida dele lá? E eu tive uma ideia que refere-se à ordem e à sucessão temporal. Foram 2 vezes a mesma coisa, mas eu não vou tirar a conclusão, não vou lá falar com ele, então eu saio da sala hoje acreditando que ele está meio de ovo virado comigo. E eu não fui lá. Então, o que é essa condição empirista? É o ato de eu ter a impressão, ter as ideias e eu vou avançar para sentir e pensar. Ter percepções mais intensas. Esse sentir está em observação com experiência. Se eu fui embora sem antes trocar uma ideia com o Adriano, vou embora com a primeira impressão. Sim ou não? Dessa forma. Olha como o pensamento te convida até para você se autoconhecer. Isso é maravilhoso, né? Eu sou suspeita de falar essas coisas. Então o Hume ele vai falar que ainda distingue sentir e pensar ao falar das percepções, ok? E aí, o sentir é ter percepções mais intensas, então eu vou sentir e vou ter uma percepção mais intensa, eu vou observar se ele está agitado com alguma coisa. Estou falando do Adriano porque o Adriano está aqui comigo. Que a gente quase que casa. A gente já casou na aula anterior, assiste a aula anterior que a gente casou na aula anterior, né? E eu vou pensar, ter percepções mais fracas. Então, a minha ideia, ela parte aqui na questão do meu pensamento. O pensamento é uma percepção mais fraca. O sentir é uma percepção mais intensa. Então, eu não senti, eu tive só um pensamento que foi fraco, mas foi meu. Então, a partir de Hume aqui, ou no processo empirista, a gente precisa avançar. Então, a gente tem ali as
colocações, impressões como marca e vestígio deixado por ato, dizem respeito à força ou vivacidade com que as percepções se apresentam à mente. Ideias referem-se à ordem e à sucessão temporal com que as percepções se apresentam. Ele vai trazer essa diferença entre distinguir sentir e pensar ao falar das percepções, dizendo que sentir traz a percepção mais intensa, de sensações mais intensas, e pensar, ter percepções mais fracas. Sheila, você falou do dia a dia, falou do Adriano. Pensa um assunto para você fazer uma redação. Entre sentir e pensar, para eu escrever sobre algo, até que aquilo se construa enquanto ideia, até que aquilo se construa enquanto um livro, enquanto um poema, enquanto uma própria redação, uma discursiva, eu tenho que mensurar, a palavra é essa, mensurar a minha sensação do meu pensamento. O que eu estou sentindo é uma percepção mais intensa sobre o assunto. Eu vou escrever sobre o meu copo, eu vou escrever sobre o feminismo, eu vou escrever sobre minorias, que é a aula de sociologia. O que eu sinto sobre aquilo, qual é a minha percepção mais intensa sobre aquilo. Não tenho percepção intensa nenhuma. Leia sobre o assunto, entenda sobre o assunto, não fica só no campo do pensamento, que é uma percepção fraca, vai lá estudar, vai lá ler, vai lá se informar e volta a sentir aquilo. Sente, mesmo que seja para refutar a fala, mas entenda. Entenda esse processo, ok? Que é o processo de sentir e pensar. Obrigada, Adri. De sentir e pensar, tá bom? Em Hume também temos a relação de causa e efeito, que é determinada pelo hábito e pela crença, ao afirmar saberes ainda não comprovados antes. Hoje sim, pela ciência, a gente tem saberes que a gente já comprova. Ele diria que os saberes são por hábito nessa relação de causa e efeito, construindo os saberes por experiências nos sentidos de crença. Volta a ideia de que eu tenho impressões, eu tenho ideias, eu preciso mensurar o que eu sinto do que eu penso e entender que a relação de causa e efeito diante das situações são determinadas pelo meu hábito e pela minha crença. Gente, a gente é construção de saberes, né? E a gente é construção daquilo que nos emotiva. Quando eu dei o exemplo do Adriano, quem poderia não estar bem era eu hoje, não ele. Com ele estava tudo certo, ele só estava sendo profissional, tipo, né? Tô dando um exemplo, não aconteceu nada, tá, gente? A gente até casou na aula passada, né? Não aconteceu nada, mas digamos que tem gente que é assim, não consegue diferir as coisas e acham sempre que a coisa está acontecendo com o outro, mas esquece que de repente está acontecendo com ela, consigo mesmo, ok? Então, há uma busca da própria filosofia da gente se olhar, construir o conhecimento, mensurar. Isso é que o Hume está trazendo, por ser empirista, ele vai colocar dessa relação de causa e efeito, que é determinada pelo hábito e pela crença, afirmar os saberes ainda não comprovados, né? Ele diria que os saberes são por hábito, nesta relação de causa e efeito, contribuindo os saberes por experiência nos sentidos de crença. Bom, a gente vai aqui para o Voltaire, que é iluminista em busca da razão. O Voltaire, ele vai trazer uma ideia bem legal, que é a defesa da tolerância e da fé. O deísmo, a postura filosófica que admite Deus como criador da máquina do mundo. O Voltaire, ele faz uma grande crítica específica à igreja, obviamente, né? A essa igreja como condição de Estado, né? Como essa unidade ali, igreja e Estado, que a gente viu muito isso na Idade Média. E ele vai combater a intolerância religiosa. E o Voltaire, ele vai versar sobre essa separação entre religião e fé. Como, Sheila? Religião. Se a religião vem do latim religare, que é ligar homem a Deus e Deus ao homem,
E fé não é... Não, ele vai versar de uma maneira diferente sobre isso. Porque eu posso ter fé nesse controle. Eu posso ter fé no meu intelecto. E isso me religar a mim, a Deus, ao transcendente. Era disso que ele estava falando. Não unicamente ao Cristo, ao Jesus, ao Deus que a igreja como Estado fazia naquele momento. É óbvio que ele não foi muito bem visto, tanto é que Voltaire é pseudônimo, o nome dele é outro. Está lá no livro, não vou falar aqui que eu quero que vocês busquem lá. Então ele tinha uma defesa à tolerância da fé, ele buscava, ele primava essa questão do deísmo. E o deísmo é uma postura filosófica que admite Deus como criador, ele admite Deus como uma força criadora de tudo que há, mas não como algo único, como a igreja pregava naquele momento. Ah, só aqui está certo, por isso as cruzadas, por isso catequizar, por isso, enfim. No combate à intolerância religiosa, ele versava sobre a separação entre religião e fé, crendo numa distinção entre ambas. Há uma diferença da religião e da fé, ok? É como se ele estivesse falando assim, se ele estivesse aqui hoje, ele falasse assim: putz, tem que ter um culto ecumênico, cara. Vamos fazer um culto ecumênico, vamos chamar um pai de santo, uma babalorixá, vamos chamar um padre, vamos chamar um pastor. Quais são os líderes religiosos? É disso que ele está falando. O religamento e a fé são distintos. Cada pessoa tem o seu religamento. Obviamente, cada pessoa vai ter a sua fé de acordo com o seu religamento. Ou vai entender tudo isso. Não está falando de salvação, não está falando de quem vai para o céu e para o inferno, até faço uma confusão total disso tudo. Mas ele está falando de algo muito distinto, há uma distinção entre fé e religiosidade, ok? É como se ele estivesse convidando a gente para um culto ecumênico. Olha, tem tudo isso, tá? Vai ter lá, vai ter a pipoca, para você tomar o tal do banho da pipoca, vai ter aqui um vinho, vai ter aqui o pão e o corpo de o pão e o vinho, o corpo de Cristo. Ih, gente, a gente está até na Semana Santa, né? Olha que lindo! Hoje é Sexta-feira Santa e tal. Muito lindo, esse religamento mexe com a gente, porque em outros lugares também estão vivendo o momento deles, há um religamento do humano. Enquanto a gente puder entender esse processo de pluralidade, de diversidade, vai ser muito mais fácil para a gente lidar com o outro nessa sociedade. E não só lidar com o outro, lidar comigo também, com a pessoa que eu sou, para que eu não seja intolerante com o outro e achar que o outro está de ovo virado comigo, né? Poxa, não sei que não tá. Eu faço isso com o Jansen também. O Jansen fica bravo. Imagina, professora. Eu preciso ter uma âncora, rapaz. Eu preciso ter aqui uma coisa, né? Eu sou uma pessoa relacionável. Bom, ele vai trazer a ironia como a crítica contra o melhor com o melhor dos melhores, contra o melhor do melhor dos mundos. É isso mesmo. A frase é exatamente essa. Essa crítica à ironia é muito legal. Eu já tinha lido algumas críticas sobre essa obra, O Cândido. Até estou querendo comprar o livro de novo. Comprar o livro porque o que eu tenho só é em PDF. E eu gosto de coisa. Vou esperar isso tudo passar para eu ter esse livro, porque eu já tinha lido ele há muitos anos atrás. Eu tive que dar uma rebuscada nele para a gente poder ver. O Cândido, a obra O Cândido, tem gente que fala assim: ah, Sheila, qual livro de filosofia você indica? O Cândido, pode comprar. Quem tem Kindle aí, baixa, compra, né? Ou vai ver spoiler também do livro na internet, como eu fiz de novo, né? Porque eu já tinha lido há muito tempo atrás em Xerox, né? Eu sou da época da Xerox também, mas agora eu quero livro, porque agora eu tenho dinheiro para comprar livro, graças a Deus. Na minha época de faculdade tinha não, que é pobre é uma merda. Enfim... Na obra O Cândido, é muito legal, porque o Cândido ele vai contar a filosofia, ele vai fazer uma crítica social, a ironia como uma crítica contra o melhor dos mundos. A obra O Cândido, ele vai falar o seguinte: o Voltaire, ele vai fazer uma crítica social. É como se ele estivesse vivendo aqui e falando assim: ah, você votou, né? Tu votou, se ferrou.
Então esse que é o melhor do melhor dos mundos. O Voltaire está fazendo isso. Só que ele faz ele vai passear com alguns personagens. E o Cândido é exatamente isso. É um personagem que ele aprendeu com um mestre, que ele deve ser bom, que ele é um cara moral, que ele é um cara justo, que ele é um cara que vive em sociedade, logo ele é um cara ético. Mas ele vai ao longo da sua jornada, e aí eu vou dar spoiler mais ou menos, e ele vai encontrar uma outra pessoa, que é um outro personagem, que ele vai falar assim, porra nenhuma, tudo errado, tu tem que aprender que a vida não é colorida assim não, o mundo melhor não é esse. E esse mundo, o cara só se ferra, Adriano, só se ferra, ele se ferra do início ao final. Querendo um melhor mundo, querendo um mundo melhor, um Brasil melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, o cara só se ferra. E quando ele encontra esse outro personagem começa a trazer dados de realidade para ele. E aí vai falar assim, olha, no final da obra, lá pelas tantas, o Voltaire, na crítica dele, na narrativa, ele vai falar assim, nem muito a ironia, a alegria, ver a vida com humor, nem muito a seriedade ou o ceticismo desse outro personagem, mas o trabalho faz você identificar o melhor do melhor dos mundos. É trabalhando primeiro em você, trabalhando para você, que você monta o melhor dos mundos. E não botar uma lente de que eu vou ter um presidente que vai fazer melhor, não botar uma lente de que se eu casar com uma garota maravilhosa, se eu tiver um marido maravilhoso, se meu pai fosse maravilhoso, se minha mãe fosse maravilhosa. Não é isso. Ele está colocando dados de realidade de que tudo depende de você enquanto sujeito, enquanto cidadão, vendo até a ironia das coisas, mas trabalhando, sendo otimista, mas trabalhando, executando, se colocando como protagonista da sua própria existência, da sua própria vida. Em algum momento, até experimentando a solitude. Porque ele, até a amada dele, perde a amada lá, e aí tem uma história da namorada, ele sai buscando a namorada pelo canto todo e tal. Bom, vamos lá. Vamos parar de spoiler, que o livro é gostosinho de ler. Quem quiser comprar e me dar de presente, tô aceitando, tá? Não é caro, não. Mas não me deem Kindle, que eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto de borradeira, rabiscar, vocês sabem disso. Bom, ironia como crítica contra o melhor do melhor dos mundos. Dos melhor dos mundos, ou melhor dos mundos. E tá alguma coisa errada, acho que é aquele DOS que tá errado ali. Bom, na obra Cândido, ou Otimismo, num relato tragicômico do mundo como vai, normalmente se apresenta como deveria ir. Para o otimismo, é nessa fala que se introduz os personagens, os sarcasmos, as paródias, as sátiras. Esse é o melhor dos mundos? Aí a pergunta, se você vem dizendo que esse é o melhor Brasil que poderia ter sido oferecido, leiam o Cândido, bem legal, leiam, bem legal mesmo, é uma leitura gostosinha. Você vai rir da filosofia, vai aprender a amar a filosofia, ou odiar de vez, né, enfim. No entanto, lá pelas tantas na obra, outro personagem dita que não apenas o otimismo, mas afirma o trabalho como melhor saída diante das injustiças. O trabalho seria, para ele, o veículo para a melhoria do mundo. Esse trabalho não é o que o Marx cai de cabeça falando mal do trabalho. Não, porque vai ter gente que vai falar assim, então, o Marx estava errado, tem que trabalhar mais, tem que se fuder. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu estou falando que trabalhar, ser produtivo, trabalhar...
é trabalhando para que o melhor do melhor dos mundos aconteça. Não é colocando uma lente otimista, uma lente de que eu vou ter um pai, uma lente de que eu vou ter um presidente, uma lente de que eu vou ter um marido, uma lente... É você. Tira a lente, né? Vamos olhar a realidade, é um choque de realidade. Trabalha, vai buscar o que é seu, vai fazer a sua inscrição nesse mundo, né? Buscando, é a partir disso que o conhecimento chega até você. Ah, eu vou dar uma aula, Deus vai me abençoar, não abrir um livro... Até Deus falou assim, eu mandei várias coisas para te tirar do topo da montanha quando o negócio da água subiu, né? Mas tu não quis, morreu bem. Agora tu tá aqui do meu lado, que era o que tu queria. Bom, enfim. Brincadeiras à parte, que a gente está falando sério, né? Essa aula dá para falar sério. Sua obra foi precursora da sociologia. Ah, não, Montesquieu, ok? Montesquieu. Página 123, avançamos aí. Sua obra foi precursora da sociologia, o espírito das leis. O Montesquieu ele foi muito importante, até mesmo para a galera do direito, que vai pautar aí, quem vai fazer direito, vai pautar aí o Kant e o Montesquieu também, mas o Kant e o Montesquieu. 2 slides para a gente terminar. Sua obra foi precursora da sociologia e ela vai trazer o espírito das leis. Ele é o cara que vai falar sobre a importância de se respeitar os outros. Lembra do outro como um não eu? Lembra depois lá de sociologia como um processo de cidadania? É mais ou menos isso. Ele vai pautar a divisão dos 3 poderes e a liberdade política presente na obediência às leis. Divisão dos poderes a 3 instâncias, né? Poder legislativo faz as leis, poder executivo executa as leis, poder judiciário julga sobre as leis. Então, Montesquieu está aqui. É só isso? Não. Tem mais coisas. Dá uma lida, página 123, dá uma pesquisada, faz uma resenha, tenta colocar isso em outras concepções. Vamos fazer uma interdisciplinaridade aí. Página 124, a gente vai falar de D'Alembert. A filosofia como ciência dos fatos e a emancipação do homem pela razão. Eu não quis colocar mais nada dele, eu quis colocar exatamente isso. Olha o que o D'Alembert vai falar da filosofia. Como uma ciência dos fatos. Então, tanto no empirismo quanto no racionalismo, a filosofia é uma ciência de fatos, ok? E a emancipação do homem, dos fatos e a emancipação do homem pela razão. A filosofia como ciência dos fatos, não parece um pouco sociologia? Sim, parece. Pode colocar até isso como uma parte da filosofia que vai entender o processo social e vai fazer uma emancipação desse homem por meio do quê? Do achismo? Razão. Razão aqui, tanto no processo empirista das experiências, quanto do racionalismo propriamente dito, do processo científico que nós chamamos epistemológico. Bom, a gente vai para o nosso último slide, que é o Rousseau. O Rousseau tem uma obra, ele tem uma forma de pensamento muito legal, que é a questão da vida em sociedade. O Rousseau ele vai falar que o homem é o bom selvagem, né? Que ele vai falar que o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. E é verdade, né? Porque se a gente puder, tem um meme que faz assim, se o povo fica com raiva do que eu digo, imagina do que o povo souber o que eu penso. Mas porque apesar de você ser um bom selvagem, você é cerceado nos seus desejos, que você não pode sair por aí pensando, nem não é só coisa boa que a gente pensa não, a gente pensa as coisas ruins também. Tá? Isso é normal, natural. Meu Deus, vai para uma análise, procura um psicólogo, mesmo que seja online, um psicanalista, para a gente trabalhar isso. Mas é natural que o homem não pense somente coisas boas. Mas esse selvagem aqui não está dando uma conotação de algo ruim, não. Ele está falando que o homem nasce livre, esse selvagem é uma liberdade, né? Você vai observar os animais, eles são livres dentro dos seus arquétipos ali, da sua natureza, daquilo que ele vai fazer, tá? Até é meio cruel, mas tá dentro do reino que ele vive. E ele está falando que nós, como bom selvagem, nós nascemos livres, correto? Até para maldade, a gente é livre. Só que a gente é cerceado
por regras e leis da sociedade. Vai lá na minha aula de cidadania, da sociologia, que a gente explica melhor sobre isso. Então, o ser humano nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. O estado de natureza é o bom selvagem, natural. O homem é fundamentalmente bom. Vai falar do contrato social, que é a produção de um corpo moral e coletivo, que vai pautar o bem comum, visando o interesse do coletivo, página 126, e vai trazer a educação para a cidadania, a obra Emílio, que retrata a trajetória pedagógica na qual, segundo ele, seria a mais adequada. Isso a gente encontra na página 126. A obra Emílio vai colocar 4 estágios para que eu entenda o cidadão a partir de como que eu faria os estágios para que esse homem torne-se cidadão, para que esse homem torne-se político, para que esse homem torne-se alguém sociável. Primeiro estágio é sempre por meio da educação. Na obra Emílio, ele vai tratar a educação para a vontade geral, desde a infância. Que vontade geral é essa? Vontade da sociedade, correto? A educação, num processo de Rousseau, seria o que vai moldar esse sujeito desde a sua infância. E aí ele começa o primeiro estágio, que é o estágio do exercício inteligente dos sentidos desde a infância. A criancinha lá já está sendo educada. É o que hoje a gente vai trabalhar na educação infantil e tal. Se bem que naquela época, para Rousseau, não se pensava em educação infantil. A criança era tida como miniatura de adulto. Então não se reconhecia os processos infantis, tá? Hoje não, hoje a gente consegue compreender isso, que é bom a criança estar na escola, mas respeitando as fases do desenvolvimento infantil, sensório motor e tal, que é a sensibilidade da criança, fase anal, fase oral, por isso que a criança morde na escola, por isso que a criança retém o cocô, porque ela está aprendendo, ok? Emocionalmente a criança está aprendendo. Mas o Rousseau estava falando que aqui era um pequeno adulto. A criança, como pequeno adulto, ele tinha que olhar alguém mais velho e aprender como que faz os processos, os estágios até ele chegar na fase adulta para ser um cidadão moral, um cidadão ético, um cidadão que vai se envolver com a política. Bom, o segundo estágio é o estágio de educação intelectual, que ocorre dos 12 a 15 anos de idade, que é o que vocês estão vivendo, o estágio de educar, aprender, né? Estudar. O Adriano falou que não, que ele já passou dessa... O terceiro estágio são as dimensões morais, dos 15 aos 22 anos. Você está em que idade agora? 22? Aí já passou, já está na fase adulta. Aí já está na fase adulta, arrasou, maravilhoso. Terceiro estágio, dimensão moral, né? Dos 15 aos 22 anos. Que dimensão moral é essa, Sheila? Ele se reconhece enquanto pessoa, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E aí ele vai para o estágio, o quarto estágio, que é vontade geral. Vontade geral. Essa vontade geral seria a ética? Sim. O que Aristóteles vai chamar de política? Sim, pode fazer essa inter-relação, não tem problema. O estágio da vontade é para a vida adulta, objetivando a educação na obra de Emílio. Seria a educação completa. Eu garanto, a partir do pensamento de Rousseau, na obra Emílio, que se um cidadão passar por esses 4 estágios, ele vai ser o PICA das galáxias? Não, mas ele está dizendo que é importante que eu dê bases a essa criança, que eu venho com ela nesse processo de estágios do conhecimento para que ela avance enquanto cidadão. Bom, gente, nossa aula fica por aqui. Não esquece de colocar o seu nome, colocar ok lá, como aprender, assistir a minha aula. Assistam as outras aulas, assistam as lives também, que têm sido muito legais, ok? Um beijo grande em vocês, eu tô morrendo de saudade. Eu prometo que vou ficar de longe para não cuspir em ninguém. Beijo na alma, até a próxima. Tchau.